falando sobre preconceito contra evangélicos, tá? Vamos falar em 2008, 2009, provavelmente. Tá, vamos lá. Uma ex-professora na FMU, né, das Faculdades Metropolitanas Unidas, curso de hotelaria, era uma japonesa, e ela falava muito na época sobre a questão de moças da Deus e Amor, né? Que ela falava, não depila as pernas, aquele saião e tal. Eu tive uma professora assim, né, na época. Depois nós tivemos, eu tive na verdade, e é bem interessante falar sobre essa questão também. Eu tive uma experiência muito interessante em relação a, uma vez eu era estagiário da Espro, ali da República, e trabalhava na nossa caixa do nosso banco. E a gerente era uma espírita kardecista, e uma vez ela no refeitório comentou de que chegou uma funcionária e tal, parou ela ali vamos dizer assim, no banheiro, falou para ela que ia orar por ela, né? E ela desdenhava daquilo e tirava sarro, né? Ah, isso é uma outra situação. Dentro do ambiente universitário, principalmente na FMU, é muito comum, pelo menos 2008, 2009, 2010, 2011, provavelmente aí, a gente começar a voltar no passado, certo? Então, assim, na época, muitos anos atrás, dentro da área da psicologia, eu lembro até de um comentário interessantíssimo, de uma pessoa que falou assim que de uma pessoa que estava pensando em tirar a própria, né, literalmente, chegou num consultório na época e automaticamente a psicóloga era cristã, deu uma Bíblia para ela e tal, e ela acabou se convertendo, aceitando a Cristo no sofá, né, ali do consultório. Algo que hoje em dia talvez não aconteça, certo? Eu lembrei uma outra situação interessantíssima de uma professora ateia no curso de Tecnologia e Marketing, a qual ela fez um comentário que na época a gente não sabia, a gente não entendia muito, a gente não sabia o que era PT, a gente não sabia o que era PSOL, PSB, essas siglas todas, essas ideologias. E essa professora, uma psicóloga ateia, não esqueço até hoje, não vou citar o nome dela, claro, e ela falava que ela recebia no consultório particular dela muitas crianças, né, que perguntavam, que amor é esse e tal, né, em relação à adoção e aos casais homossexuais. Hoje, com certeza, essa professora, ela seria, vamos dizer assim, denunciada ao Conselho Geral de Psicologia. Hoje, provavelmente, ela seria processada, talvez até mesmo correria o risco aí de perder a carteirinha, né? Então, ela usou a sala de aula, na época da FBU, para, vamos dizer assim, né? Vamos dizer, avisar os alunos sobre os perigos, os riscos dessas ideologias e tal. Na época, ao contrário de hoje, nós temos que entender que a psicologia ela andava muito lado a lado da visão tradicional, pai, mãe, filhos e tal. Não é igual hoje que a gente vê muito progressismo, essa ideia, vamos dizer assim, essa ideia de né, essa retirada dos jalecos, tatuagem, decote, enfim, né, sensualidade, né? Não tinha nada disso. E era uma outra época da psicologia. Então, a psicologia, há muitos anos atrás, a psicóloga, eu não esqueço até hoje, principalmente nas universidades, era normalmente um blazer, uma blusa fechada, normalmente, uma calça jeans, e elas não usavam sala de aula para ideologias, para defender A, B, nada, nada, nada. É um ambiente muito neutro e uma ideia muito responsável de cuidado para com os alunos. Então eu admirava assim as minhas professoras ateias porque elas tinham algo muito parecido com o que a gente buscaria hoje, certo? E eu não esqueço disso até hoje e tal. Essas mudanças, seja no Supremo Tribunal Federal, seja na Comissão Nacional de Justiça, seja no Supremo Tribunal
de Justiça, ou na Comissão Nacional de Justiça, né, a famosa CNJ, essas mudanças de progressismo, essas ideologias, avanços não sei das quantas aí que veio por influência dos Estados Unidos e principalmente da Europa, Martin Luther King, Malcolm X e infinidades e infinidades e infinidades, Rua Azusa, é importante falar sobre a Rua Azusa, então vou falar um pouco sobre a Rua Azusa também, né? Há muitos anos atrás, os negros, os afro-americanos não podiam sentar na que a gente chama da nave da igreja. Não podia ter cargos eclesiásticos, pastores, presbíteros, nada. E eles ficavam nos corredores, nos vidrais assistindo, isso no primeiro momento. Depois construíram as galerias e os negros, né, no caso, né, não eram pessoas livres na época, né, e eles ficavam lá assistindo o culto e tal. Depois de muitos anos houve essas mudanças nas leis americanas e tal. Vamos falar um pouco sobre o pastor Martin Luther King. Pastor Martin Luther King, que foi um pastor batista e um homem que lutou muito contra essas questões, além de, né, da África do Sul aí, de Nelson Mandela. E Malcolm X, só que Malcolm X era mais, vamos dizer, mais radicalizado. Também teve o movimento dos Panteras Negras, que é importante ressaltar. Mas vamos voltar um pouco à ideia de Martin Luther King. Martin Luther King ele fazia uns eventos da Igreja Batista ali nos Estados Unidos e tinha, né, as famosas cadeiras só para pessoas brancas. E não, na verdade não era ele. Quem fazia isso é o outro, tinha um pastor americano, o Billy Graham, pastor batista. E o pastor foi lá, né, e foi tirando as plaquinhas, né, daqueles lugares para os brancos e tal. E permitiu assim tanto que negros e brancos pudessem assistir aos seus cultos no ginásio, vamos dizer assim, né, em lugares abertos. E assim foi um primeiro momento. Então o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que durante muitos anos a influência do protestantismo e da cultura evangélica, por exemplo, acho que eu acredito que o primeiro casal nos Estados Unidos que, vamos dizer assim, permitiu-se o primeiro casamento interracial, vamos dizer assim, entre uma mulher branca e um homem negro, foi justamente uma mulher evangélica, protestante. E as pessoas esquecem disso, né? Nós vivemos num país tão ideologizado e tão dividido em ideologias que as pessoas esquecem a importância, por exemplo, da Cruz Vermelha, né? Que foi uma instituição criada acho que é por Henri Donati, que foi um calvinista, né? Foi aí que criou-se basicamente tudo. A área da saúde nos Estados Unidos, não nos Estados Unidos não, na Europa, toda ela tem uma forte influência do protestantismo também. E muitos dos direitos e blá 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 aí que a gente vê, emancipação, não sei das quantas, não é progressismo, não é marxismo. É justamente pelos evangélicos, é pelos protestantes. E infelizmente essas pautas foram deixadas depois de muitos anos, né, por aquela ideologia na década de 90, mais ou menos 80, mais 90, de que política e religião não se mistura. E aí foi uma falha muito grande das igrejas evangélicas que permitiu a ascensão e o fortalecimento de pautas progressistas da esquerda. E hoje, infelizmente, a esquerda tem muito mais voz nos conselhos também e em diferentes áreas, né, conselhos tutelares e tal, conselhos de escolas. Na política, na OAB, nós já temos aí também muitos advogados progressistas em movimento negro e tal. Isso é uma falha da igreja, né, dos evangélicos. Né? Se os evangélicos tivessem se ligado disso há muitos anos, nós teríamos também na OAB de São Paulo tanto uma comissão nacional dos evangélicos quanto uma comissão nacional, para não dizer internacional, dos católicos apostólicos romanos. Né? Então, todas essas coisas que a gente está aqui discutindo, por exemplo, basicamente falando, é bobagem. Né? Isso aí já deveria ter
pensado nisso há muitos e muitos anos. Em relação, por exemplo, a esse humorista, né, que no último vídeo eu falei sobre ele, Léo Lins, é importante ressaltar que piadas com evangélicos é muito ruim e, de certa forma, é uma perseguição desnecessária. Primeiro, porque é um tiro no próprio pé dele, né? Ele precisa dessa base evangélica, conservadora, cristã, seja ela católica, seja ela evangélica, certo? Se ele quer defender pautas que ele acredita contra essas mudanças nas leis, né? Eu lembro, muitos anos, na década de 90, na Assembleia de Deus, do Ministério do Jabaquara, o pastor já é finado, já posso falar isso, porque já faleceu, e ele falava muito que Deus ia, eu era criança, não esqueço até hoje, que Deus ia derrubar uma casa do lado, né? Não preciso nem falar, né? Um lugar de culto afro e tal. E ele fazia essas coisas e tal. E na época não tinha negócio de processo, nada disso. Os evangelhos, eu lembro muito tempo atrás, evangelhos eu via nos ônibus e colocava a mão na cabeça e tal. Ninguém ligava para isso. Não tinha negócio de Globo, SBT, Band, não tinha nada disso. Ou vamos chamar a polícia. Era uma outra época, havia uma liberdade maior. Eu lembro de uma fita em VHS de uma irmã, em 95 até, e ela falava sobre... Não, essa fita mostrava uns pregadores na época do Ministério do Jabaquara, falando sobre essa preocupação, né? Na questão dos homossexuais e no casamento, enfim. Antes mesmo do Supremo Tribunal Federal ir lá e assinar, né? Então, assim, havia uma liberdade maior, eu não vou negar, era uma outra sociedade, era um outro movimento. E na verdade isso, né? Eu tenho até um livro aqui em casa de um sociólogo chamado Rui Braga. Eu vou até citar, né, talvez esse livro do Rui Braga, para quem quiser ler, quem quiser se aprofundar, tá? A política do precariado, do populismo à hegemonia. É um livro de 2012, né? 2012. Editora Boitempo, tá? A política do precariado, populismo e hegemonia lulista, Boitempo. É um livro para quem quiser estudar ciências sociais, sociologia, essas mudanças nas leis brasileiras e tal, tá? Então é importante ler, é importante a gente questionar tudo isso. Havia muitos debates em 2013, né, na USP, e a gente não prestou atenção nisso. E aí foi aonde esses marxistas, e é triste dizer isso, né, falavam assim, né, a igreja está abaixo do Estado e tal. E aí criou-se leis contra a igreja evangélica e ficou essa porcaria que a gente vê hoje em dia. Eu vou citar o nome dele, ele é marxista, é o João Paulo Neto, com 2T. Escritor e assistente social brasileiro, tem 78 anos de idade, Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, assim, em 2013 estava tendo esses debates e a gente não participou disso. E aí criou essas leis no Brasil aí que a gente vê e tá desse jeito e tal. Por isso que eu, né, nesse vídeo, encarecidamente, né, em relação aos evangélicos, é muito importante dizer isso. O que seria importante? Criar uma comissão nacional, para não dizer internacional, uma comissão nacional evangélica e católica no Brasil. Se a gente tivesse visto isso lá em 2008, né, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou aquela lei lá, 2008, 2009. Se a gente tivesse visto isso lá atrás, a gente teria vencido essa guerra cultural, né? A gente teria hoje como vencer essa batalha nesse âmbito jurídico, né? Então, é uma falha que houve das igrejas, porque as igrejas não viram esses debates acontecendo nas universidades públicas e nas universidades como a USP, a Universidade Federal do Rio de Janeiro,
E, enfim, né, foi um erro que as igrejas cometeram e tal. Enfim, como Jesus fala, agora a gente tem que correr atrás aí do prejuízo, e é isso que tem que acontecer, certo? E tal. Mas de qualquer maneira, são realidades que a gente precisa tratar, né? Não adianta a gente ficar com aquela saudade. Ah, mas há muitos anos atrás havia mais liberdade de expressão. Ah, mas há muitos anos atrás e tal, né? Igual eu vejo hoje em dia no Doutor Consulta, essa visão progressista. Hoje em dia eu vejo nas universidades privadas também, né? Eu falei Unicid uma vez, falei Anguera também, falei Unip. É tudo é base curricular dos cursos, e isso é muito complicado. Mas de qualquer maneira, a gente tem que prestar atenção. Tem hoje em dia aquela vereadora do Rio de Janeiro do PL, a Flávia Borja, tem a deputada estadual Santa Catarina, Ana Carolina Capalhoto, o Nicolas Ferreira, independente se eu gosto ou não gosto, aí já é uma questão pessoal minha. Gostava das pregações antigas, antes de serem retiradas, e processos e tal. E era o que os evangélicos falavam abertamente, fora os programas da Igreja Universal do Reino de Deus, do pastor Marco Feliciano, né? Então hoje a gente fala sobre o limite do humor, a gente fala sobre liberdade religiosa, que é fundamental que volte como há muitos anos atrás existia, né? O Estado não perdia tempo fiscalizando, denunciando, processando evangélicos, né? A mídia também entra nessa relação, né? Então, por exemplo, aquele Bolchá, aqueles comentários sobre o pastor Silas Malafaia, que foi uma coisa muito triste. E, enfim, é uma realidade, tá? Que a gente precisa tratar com seriedade e serenidade, certo? E é assim que a gente tem que fazer, certo? Tem um canal, eu vou recomendar ele, é do Ademilson Lopes, ele é advogado, não sei a formação dele, não sei quem ele é, mas ele tem buscado estratégias de luta aí pelos direitos dos evangélicos, que eu acho muito legal. Eu já enviei alguns e-mails para ele, vou enviar mais ainda, tá? Como eu falei, a gente está aqui para isso. Lembrei de uma coisa legal. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, depois que se tornou presidente, ele criou esses programas de bolsa, ProUni, FIES e tal, que colocou muitos evangélicos e está colocando muitos evangélicos dentro das universidades, até as universidades privadas no Brasil, né? Então tem acontecido isso em relação até a UniBTA, né? Então vamos falar um pouco sobre isso no canal. E eu acho que é isso. Liberdade de expressão, artigo 5º da Constituição Federal. O evangélico tem esse hábito, sim. Até lembrei, assim, no estado de Jabaquara, o pessoal quebrava hoje, intolerância religiosa. Tudo bem, hoje, mas naquela época, década de 90, era tudo à base da marretada. Quando a pessoa se convertia, a pessoa chegava no pastor, ao presbítero, e dizia: eu quero aceitar a Cristo como Salvador e quero permitir e tal. E as pessoas faziam. Simples assim, né? Isso faz parte da cultura religiosa cristã, né? É como se diz assim. Só que na época as pessoas entendiam que isso faz parte da fé cristã evangélica. Ah, mas o Estado é plural, mas o Estado... Então, mas né, faz parte da cultura religiosa cristã. Da mesma forma que pregação, tem até pregações no YouTube, né, de eis isso e eis aquilo, e enfim, né, isso faz parte da cultura cristã evangélica. Você não pode desconstruir, reeducar, mudar a linguagem religiosa cristã, porque isso é perseguição, isso é intolerância, né? Ah, mas e o juiz, se ele quisesse pedir e tal? Por mais que eu ache que é um exagero dentro da área criminal,
eu acho que faz parte do processo, né? Se o evangélico quiser, né? Eu sou um juiz pentecostal e, enfim, e tal. Sim, né? Independente se lá ele tem que ser imparcial ou não, ele tem o direito de manifestar a fé dele ali também, né? Então a gente não pode ficar só pensando, um grupo tem mais direito, o outro não tem tanto direito, assim, né? Por que eu volto no passado? Eu prefiro voltar às vezes no passado para mostrar o quanto a sociedade naquela época era mais liberal e mais autônoma do que hoje, entendeu? Hoje nós vivemos o que nós chamamos de uma perseguição seletiva. Os evangélicos não podem mais nada, apesar que ainda continuam sendo perseguidos, enquanto outros grupos podem fazer o que bem entendem e ninguém fala nada, todo mundo acha bonito em nome da cultura, enfim. Então é isso, né? Então é uma questão assim, a gente acaba cansando e tudo na vida é normal essa realidade do nosso país, vamos dizer assim, né? Então é uma coisa interessante. Há muitos anos havia mais liberdade, hoje tem menos liberdade, né? Forte influência dos Estados Unidos e bastante influência da Europa. Mas a gente deveria ter prestado atenção nos debates ali na USP, entendeu? Aí uma falha muito grande. Agora está correndo atrás. Né? Agora estão correndo atrás do prejuízo. Agora já foi. Né? Mas isso aí é uma coisa normal. Né? Vivendo e aprendendo com os erros, como a gente fala. Entendeu? Então é isso. Essas futuras gerações vão ter que repensar um novo modelo de sociedade, uma outra sociedade, né? Com liberdade, com igualdade, uma sociedade mais livre, entendeu? Coisa que hoje em dia no Brasil já não existe mais, né? Essa liberdade ela já está acabando há muitos anos. Né? Tem o Rui Braga, né? Um sociólogo da USP, tem o filósofo Vladimir Safratri, a gente tem que prestar atenção. Tem um outro que eu esqueci o nome dele, até há muitos anos. Então, assim, essas coisas, né, que a gente tem que pensar. Eu fiquei um pouco chateado aqui, mas, enfim, tem que pensar sobre algumas coisas. Faz parte da vida.